Mais do que falar em fundamentos, hoje gostaríamos de colocar uma pulguinha atrás da sua orelha e forçá-lo a olhar mais longe, bem mais longe, pois tem coisas acontecendo nesse mercado da soja que merecem uma reflexão profunda de todos que operam no setor, sobretudo de você que é produtor e que pode nos ajudar a mudar o rumo dessa história. Sabíamos que teríamos dias difíceis pela frente, com feriado no meio da semana nos Estados Unidos, melhora do clima no país e insegurança quanto ao tamanho da área plantada para a nova safra em solo americano, depois do relatório absurdo do USDA, a proximidade da divulgação do relatório de oferta e demanda e, de quebra, feriado na próxima terça-feira em São Paulo, centro financeiro do Brasil, que deixará os mercados agrícolas sem referência do dólar. Um verdadeiro balaio de gato para fazer doer a boca do estômago de qualquer um. Afinal, como gerenciar risco em meio a tanta insegurança? Mas se acha que é muito? Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, te faz um alerta. Isso não é nada. Tem coisas estranhas acontecendo no mercado da soja e que precisam da sua atenção. As vendas de exportação dos Estados Unidos registraram resultado surpreendente na última semana, pois além de saldo elevado de negócios de mais de 1 milhão de toneladas para a safra 2018-19 e 2019-20 em conjunto, adivinha quem apareceu como o maior comprador da semana? Bingo, ninguém menos do que a China. O país teria comprado 607.300 toneladas de soja dos Estados Unidos, sendo responsável por 70% das aquisições para esta temporada. O detalhe é que tudo isso aconteceu entre os dias 21 e 27 de junho, portanto, antes da reunião entre Donald Trump e Xi Jinping na cúpula do G20 em Osaka, no Japão, que só começou no dia 28. Ou seja, de duas uma, ou a China está percebendo que não terá como suprir a sua demanda com o que ainda resta de soja aqui no Brasil, e aí estaríamos comendo mosca, entregando soja a preço de banana aos chineses, como tantas vezes a Rural Business te alertou, ou teremos em breve o anúncio de algum acordo com os Estados Unidos. Aí você pode perguntar, mas por que então a soja desandou de novo hoje lá na Bolsa de Chicago? Bem, é difícil enumerar todas as possibilidades, mas os especialistas da Rural Business ressaltam que, além de todos os fundamentos já enaltecidos, como melhora do clima nos Estados Unidos e a insegurança quanto ao tamanho da área cultivada, com muitos acreditando em aumento pelo USDA, milho, farelo e trigo tiveram péssimos resultados de vendas de exportação, azedando o humor dos investidores. No total, o saldo de vendas de todas essas commodities atingiu 1.680.000 toneladas para a nova e para a velha safra, 16,5% que é a média esperada pelos traders, que era acima de 2 milhões de toneladas. Pronto, o estrago estava feito. Mas atenção, o que a Rural Business quer que você entenda e tome as providências necessárias é que a guerra comercial entre Estados Unidos e China não trará mudanças só para esta temporada. O mundo agrícola viverá mudanças radicais nos próximos anos e o Brasil será o país mais afetado. Se a grande massa de produtores não se profissionalizar em informação da mesma forma que se profissionalizou no campo para ter força para lutar pelos seus interesses, será engolida, não só pela China, mas também pelos Estados Unidos. O que vimos acontecer com a soja este ano já mostra muito bem o risco que corremos se a inocência continuar a reger os negócios para uma boa parcela de produtores que ainda acreditam em almoço de grátis e insistem em olhar o mercado pelos olhos dos compradores. Mesmo com a China comendo nas nossas mãos e sem o nosso maior concorrente no páreo, o Brasil foi envolvido por conversa fiada, vendendo a preço de banana um produto que poderia estar valendo ouro, tamanha a escassez de oferta. Entenda de vez uma coisa, a China não está parada vendo o tempo passar à espera de um acordo com os Estados Unidos. Os chineses estão se mexendo para transformar o Brasil no seu mega fornecedor de soja e vão fazer o que for possível para ter o país nas mãos para abastecer a indústria chinesa com um produto barato e de alta qualidade.
Se você vai sobreviver em meio a tudo isso, pouco importa. Os chineses não traçam estratégias para hoje ou amanhã. Eles traçam estratégias para séculos. E com a guerra comercial com os Estados Unidos, perceberam que cometeram um erro fatal ao deixar grande parte do seu abastecimento nas mãos de um único fornecedor. Preste atenção num aviso que a Rural Business vai te dar. A aproximação entre China e Rússia não é por acaso. Existem interesses gigantescos que unem os dois países, e entre eles o aumento do cultivo da soja em terras russas para aliviar o abastecimento chinês. É verdade, a Rússia é hoje um zero à esquerda nesse mercado, sobretudo quando comparado ao Brasil. Mas veja só isso, em apenas 5 anos, os russos aumentaram em 52% a área destinada ao cultivo da soja, que deu um salto de 1.910.000 para 2.900.000 hectares, como demonstrado pela linha vermelha nesse gráfico. Já a produção cresceu muito mais. Observe a linha amarela e vai ver que passou de 2.360.000 para 4.300.000 toneladas, confirmando um incremento de 82%, o que possibilitou a Rússia sair do nada para o 8º lugar no ranking de maiores exportadores de soja do planeta, já com 900.000 toneladas de soja para ofertar ao mercado internacional, ou 188% mais do que tinha 5 anos atrás. Ou seja, não dá para fechar os olhos para as evidências. Talvez muitos aqui da Rural Business e até mesmo você não vão ver a soja se tornar uma grande cultura na Rússia, mas seus filhos e netos certamente sim. E eles precisam estar prontos e conscientes do que está acontecendo hoje para não serem ingênuos e jogar o seu patrimônio pela janela. E não estamos te falando isso à toa, não. O temor da Rural Business é o que o Brasil, desde o governo até seus produtores, não enxergue as mudanças que estão sendo arquitetadas debaixo do nosso nariz e fique paralisado tentando abastecer a China a qualquer custo, abrindo concessões e caindo numa bem orquestrada estratégia de longo prazo. Todos os lados estão se mexendo, menos nós. Observe esse gráfico, lá em cima na primeira torre, você vê a confirmação de que nesta temporada 2018-19, os americanos já venderam 48.500.000 toneladas de soja em exportação. E sabe o que isso significa? Pasme, só 15% menos do que um ano atrás. E aí a Rural Business te pergunta, como é que pode os Estados Unidos, em pé de guerra com a China, que até ontem respondia aí por 60% das suas exportações de soja, estar com resultado tão elevado de vendas? É fácil entender. A indústria e o próprio governo estão se mexendo, pois também perceberam que deixar o mercado da grandeza da soja dependente de um único comprador também não é nada inteligente. Acordos estão sendo firmados, novos clientes estão chegando a cada dia. E quem vai se dar muito mal, se vacilar, é o Brasil. Nenhuma mudança é rápida, fácil ou descomplicada. Os produtores americanos não terão muito espaço para transformar áreas de soja em milho nos próximos anos, pois seria uma overdose de grão no mercado e muito menos condições de virar um botão e ir para outra cultura do dia para a noite. Isso envolve grandes investimentos e mudanças estruturais expressivas, mas é preciso olhar com grande atenção para tudo o que está acontecendo. Pois, voltamos a insistir, se mesmo tendo o maior comprador de soja do planeta nas mãos e praticamente nenhum concorrente no retrovisor, já estamos vivendo um tremendo sufoco para garantir renda nas suas mãos, pode imaginar o que vai acontecer quando as coisas se normalizarem? Por isso, pese com carinho tudo o que nós te dissemos hoje e faça a sua parte antes que a água atinja o seu pescoço. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Soja Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.